capítulo é o 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças a afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós, como povo Teu nesta noite, Senhor, queremos Te pedir, ó Deus, o Teu auxílio, Senhor, a Tua ajuda, a Tua capacitação. Abre, Deus, o nosso entendimento. Fala, Senhor, aos nossos corações, para que, ó Deus, nós possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, ser instruído pela Tua palavra, e não só ser apenas instruído, ó Deus, mas viver a Tua verdade, Senhor. Nos ajuda quanto a isso. Tira, Senhor, do nosso meio toda dispersão. Que possamos, ó Deus, estar atento, ó Deus, a tudo que, ó Deus, Tu já falaste comigo, Senhor, através deste texto. E que, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua igreja possa ser edificada. E o Teu nome, Senhor, tão somente o Teu nome possa ser glorificado. E assim, Santo Deus e Pai, que eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esta carta de Tito, juntamente com a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo, são conhecidas como cartas pastorais. São conhecidas assim por causa do que o apóstolo Paulo escreve, ensinando nestas cartas como os líderes e a igreja devem lidar com algumas situações, né? Como os líderes devem estar à frente da igreja de Deus. Mas, como diz William Hendricks, estas cartas, irmãos, elas são oportunas e contemporâneas. Elas são necessárias ainda hoje. Porque, irmãos, muitas igrejas hoje estão em crise. Não só no mundo, mas também como no nosso país. Portanto, essa carta nos traz ensinamentos de como proceder diante de tantas coisas que têm surgido dentro e fora da igreja. Falando especificamente do nosso país, né? O que é que nós temos visto? Um crescimento espantoso de evangélicos no nosso país. Há uma estimativa de que os evangélicos no Brasil, eles ultrapassem os católicos em 2032, ou seja, há cerca de uma estimativa de que há 8 anos o número de evangélicos seja maior do que o número de católicos no nosso país. Estima-se também que o número de evangélicos no nosso país esteja em torno de 45 milhões de pessoas, o que representa mais ou menos 23% da nossa população. Mas fica a seguinte pergunta: com um número tão significativo, por que a igreja não faz a diferença no nosso país?
porque os cristãos, vamos dizer, evangélicos, não fazem a diferença no nosso país? Primeiro, porque a maioria dessas igrejas, irmãos, são guiadas por falsos mestres. A maioria dessas igrejas ensinam falsas doutrinas. Muitas dessas igrejas abandonaram ou nunca tiveram um compromisso com a sã doutrina. Muitas delas estão preocupadas apenas com o crescimento numérico e não com o crescimento espiritual das pessoas. Igrejas, irmãos, que pregam o que o povo quer ouvir e não aquilo que o povo necessita ouvir, precisa ouvir. Pregam muitas vezes para encher o ego das pessoas. Não pregam para levarem essas pessoas ao arrependimento. Infelizmente, essa é a realidade de muitas igrejas. Muitas igrejas estão aí para distrair os homens, para trazer alegria ao coração dos homens. Outras igrejas, irmãos, estão cheias de conflitos. Conflitos esses que minam a comunhão da igreja. E tiram o foco principal. A igreja deve se reunir para adorar a Deus e para fazer a sua obra. Outras igrejas, irmãos, pregam a verdade. No entanto, estão distantes de viver a verdade. Tem a palavra na boca, mas não no coração. Muitas igrejas têm uma boa doutrina, mas não vivem essa doutrina. Ensinam a verdade, mas não vivem a verdade. E a palavra, irmãos, vai nos dizer que nós devemos ser zelosos na doutrina, mas também na nossa vida, na prática daquilo que nos é ensinado. E nós, como povo de Deus, devemos colocar em prática tudo aquilo que a palavra nos ensina. Tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor. E não sei se os irmãos lembram, na série de pregações que o pastor pregou aqui das igrejas do Apocalipse. E nós temos um exemplo muito de que as igrejas, como elas estavam, né? Por exemplo, a igreja de Éfeso, que está no capítulo 2 de Apocalipse. Ela era zelosa na doutrina, mas, no entanto, era descuidada no amor. Já a igreja de Tiatira era zelosa no amor e descuidada da doutrina. E o que é que acontece? Cristo exorta as duas igrejas. Por quê, irmãos? Porque precisamos da doutrina, não esquecendo da prática. Como diz o pastor Hernando Dias Lopes, precisamos de boa teologia, mas também de uma vida santa, de uma prática que glorifique e exalte a Deus. E nesta carta, Paulo, ao escrever a Tito, ele vai enfatizar a sã doutrina, no capítulo 2, verso 1, vai também falar da prática da piedade e também da prática das boas obras. Estes irmãos, são os ensinamentos de Paulo nesta carta. A igreja também ela tem sofrido muitos ataques externos. O mais conhecido de todos nós é o relativismo, que afirma que a verdade ela é subjetiva, ou seja, há várias alternativas de verdade. Não existe verdade absoluta. E, infelizmente, isso também, de forma sorrateira, tem entrado na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas igrejas, irmãos, estão vivendo um relativismo doutrinário e um relativismo moral. Venham do jeito que vier e permaneçam do jeito que vier. Ou seja, mesmo dentro da igreja, você pode viver a sua forma do jeito que você quer. Mas não é isso que a palavra nos diz, não é isso que a palavra nos ensina. Por isso que há esse relativismo doutrinário e moral. E todos nós, irmãos, já fomos ensinados e temos a consciência de que a palavra de Deus é a verdade absoluta para nós que somos o seu povo. Não podemos relativizar. Como disse o diácono Denberg na última quarta-feira, nós não podemos negociar a verdade de Deus. Nós não podemos nos submeter aos modismos. Por isso, irmãos, que essa carta ela é tão atual e necessária para a igreja. E Paulo ele escreve a Tito. Mas quem era Tito? Tito, irmãos, vai ser mencionado pela primeira vez na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso 3, onde diz que ele era grego,
e onde provavelmente ele se converteu quando Paulo subiu da Antioquia para Jerusalém após a sua primeira viagem missionária. Então, Tito ele foi com Paulo a Jerusalém quando aconteceu o concílio convocado pelos apóstolos para resolver a aceitação dos gentios na comunidade da fé. E Tito era um exemplo de gentil que se converteu ao cristianismo e não foi circuncidado, diferente de Timóteo. E essa era a prova que Paulo tinha contra aqueles que insistiam que, para ser cristão, precisava circuncidar-se. Tito também foi aquele que foi encarregado de levar as cartas à igreja de Coríntio. Está lá na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. Tito também foi um companheiro e cooperador de Paulo, né, na igreja do Senhor. Ele sempre cooperou com o trabalho de Paulo, né, em várias igrejas. E nós temos também essa informação na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos 23 e 24. A tradição vai dizer que Tito ele foi o bispo da igreja em Creta e morre aos 94 anos nessa ilha. A igreja de Creta, irmãos, ficava numa ilha no sul da Grécia, com aproximadamente 260 quilômetros de extensão. Era uma ilha grande e populosa, onde havia muitos judeus, que com o apoio político de Roma, se tornou uma ilha muito próspera e influente. A palavra que todos nós muitas vezes escutamos, né, sincretismo, vem da igreja de Creta. Por quê? Na ilha havia muitas cidades, só que essas cidades elas eram independentes, elas eram autônomas. Não é como se fosse um estado, né, em que as cidades, de certa forma, tem um governador do estado que governa para todas as cidades. Não, as cidades eram autônomas, independentes. Mas quando a ilha ela era ameaçada por um inimigo comum, o que é que eles faziam? Eles se uniam em defesa da ilha, tornando-se assim os sincretenses, né? Que nós conhecemos no nosso português como sincretismo. E na cultura deles também, o que é que acontecia? Eles se reuniam, pessoas de várias religiões, e ali, naquela reunião, cada um adorava ao seu Deus, né? E também os filósofos ali se juntavam e cada um defendia a sua filosofia. Por isso que daí vem a palavra sincretismo, né? União de várias religiões. Mas voltando para o texto que lemos, Paulo, logo no verso 1, ele vai pedir a Tito que lembre a igreja de Creta de como deve ser a relação do cristão com as autoridades. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Quando Paulo começa com lembra-lhes, então, em algum momento, irmãos, essa instrução já havia sido dada à igreja. Por isso, Paulo pede a Tito que lembre aos irmãos da igreja de Creta sobre como deve ser a relação com o Estado. Ou seja, isso não era um ensino novo. A igreja já havia ouvido essa instrução. Por isso, meus irmãos, há muitas advertências nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, sobre os perigos de esquecermos a verdade de Deus. E há muitas promessas para aqueles que se lembram. Por isso que a verdade de Deus, irmãos, ela precisa ser ensinada e por várias vezes repetidas. Porque muitas das vezes nós esquecemos. E o que Tito deve lembrar às pessoas diz respeito ao relacionamento delas com o Estado, com as autoridades constituídas. Paulo também já havia escrito a Timóteo sobre a necessidade de orar também pelas autoridades. E, irmãos, aqui nós precisamos entender. Não que os cidadãos cristãos devam dar ao Estado a obediência incondicional. Não é isso que Paulo orienta aqui a Tito. No entanto, o dever do cristão, em princípio, é submeter-se ao Estado, porque a autoridade do Estado foi delegada por Deus. O que é que a palavra vai nos dizer?
que toda autoridade foi constituída por Deus. É Deus quem levanta, é Deus quem abate. Isso significa que nossa primeira lealdade é para com Deus, irmãos. E se o nosso dever para com Deus for contrário com o nosso dever para com o Estado, nosso dever para com Deus deve prevalecer. Então, se o Estado faz uma lei contrária à lei de Deus, nós não nos submetemos ao Estado, e sim a Deus. Por que isso? Porque é a palavra, irmãos, que nos ensina, que nos instrui a sermos submissos àqueles que nos governam, pois são, como eu disse, são autoridades constituídas pelo próprio Deus. Então, como cristão, nós devemos obedecer e respeitar as autoridades. A obediência civil é responsabilidade, sim, do cristão. Porque nós não somos anarquistas, nós não somos revolucionários. Então, nessa época, quando Paulo escreve a Tito, os cristãos eram acusados de serem subversivos ao governo de Roma. Então, Paulo não queria que a igreja de Deus fosse reconhecida como um bando de pessoas revolucionárias. Esse era o intuito de que Paulo escreveu a Tito, com essa exortação aos irmãos. E será, irmãos, que essa palavra se aplica para nós hoje? Diante do contexto em que nós temos vivido, principalmente no nosso país? E a resposta é sim. Nós devemos orar pelas autoridades e devemos sim obediência no que se refere às leis que não são contrárias às leis de Deus. Por isso que nós devemos pagar impostos. Embora a carga seja muito alta, sim, nós devemos emplacar o carro, pagar o IPTU, pagar água, luz. Esse é o nosso dever. Andar conforme as regras de trânsito. Isso é que é obedecer ser obediente à autoridade constituída. Então, irmãos, nada disso vai de encontro à lei de Deus e de seus mandamentos. Quando cumprimos as regras de trânsito, nós estamos fazendo em obediência civil. Nós não vamos andar de qualquer forma. Não é verdade? Tudo isso é obediência civil. Mas, como disse, essa obediência ela tem limites. O Estado não é o dono da nossa consciência. O Estado não pode ser o opressor e promover o mal e coibir o bem. Nesses casos, nós, como cristãos, nós temos o direito até de desobedecer. Porque, como diz lá em Atos capítulo 5, verso 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 13, verso 4, vai dizer: as autoridades são constituídas por Deus para promover o bem e coibir o mal. Então, irmãos, não podemos concordar com o Estado quando ele reverter uma ordenança de Deus. Um exemplo bem recente é a questão do aborto. Se o Estado aprova o aborto, vai de encontro à lei de Deus. Logo, nós, como cristãos, não podemos nem devemos obedecer essa lei, porque é contrária à lei de Deus. E quando, irmãos, nós estamos orando pelas autoridades, nós não estamos acatando os atos do Estado que são condenáveis. Mas sim, quando nós oramos, nós estamos colocando eles sobre o tribunal do Deus vivo, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas e que julga todas as coisas. Nenhum rei, aquele que oprimiu o povo, ele ficará impune diante do Deus vivo. Até aquelas nações que o próprio Deus levantou, quando a nação de Israel pecou, para subjugar a nação de Israel, todos eles depois tiveram um encontro com Deus vivo. O nosso Deus é um Deus justo, irmãos. Então, nós podemos também aplicar isso para a igreja. Qual deve ser a nossa relação com as autoridades da igreja? Com os pastores, com os líderes, com os diáconos.
E para tristeza nossa, irmãos, há muitos insubmissos e desobedientes nas igrejas. Muitos não aceitam nem acatam qualquer exortação de algum líder. Há muitos e muitos relatos de pastores que abandonaram seus ministérios por causa da insubmissão dos crentes. Isso, irmãos, é uma vergonha para a igreja. Crentes que não obedecem e até difamam suas lideranças. Vocês acham que isso é certo? Irmãos que abandonam a igreja quando são exortados por causa do seu pecado e saem difamando o pastor e a liderança da igreja. Vocês acham que esse tipo de comportamento é aprovado por Deus? E como eu disse, nós não devemos obedecer, irmãos, como já foi dito, se qualquer instrução for contrária à palavra de Deus. Mas não é isso que acontece. Mesmo as pessoas sendo instruídas e exortadas pelos seus pecados, elas simplesmente não aceitam. E o nome disso é insubmissão. E Deus não aprova. Deus não se agrada dos insubmissos. Porque, irmãos, nós como cristãos não devemos ser um problema nem fora, nem dentro da igreja. Nós somos cristãos, nós somos cidadãos de dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos aqui vivendo neste mundo. Por isso nós temos direitos e deveres dentro e fora da igreja. No segundo verso, Paulo vai enfatizar que não é só com as autoridades que devemos ter bom relacionamento, mas também com os de fora da igreja, com os de dentro e de fora da igreja. E a primeira ordem nesse verso é: não difamem a ninguém. A palavra difamar aqui no original é blasfêmia. Difamar, irmãos, é afirmar e divulgar fatos que ofendem a reputação de alguém. Traz a ideia de falar mal com o intuito de machucar, com o intuito de ferir. É usar a língua para ferir ou destruir a reputação de alguém. Quando nós difamamos, irmãos, nós estamos matando a pessoa com a nossa língua. Esse é o sentido original do texto. Vocês percebem como isso é grave? E Deus, por meio da sua palavra, nos orienta para que isso não aconteça no nosso meio. Eu creio que todos aqui já leram o livro de Tiago, né? Uns estão até estudando aqui na igreja. E Tiago, ele vai fazer uma advertência quanto ao poder da língua. E diz lá em Tiago que nós seremos julgados com mais rigor por causa da nossa língua. E diz também que a língua é um fogo, é um mundo de maldade. Não podemos, como diz Tiago, irmãos, bendizer a Deus com a mesma língua e amaldiçoar as pessoas criadas à semelhança de Deus. É isso que Tiago vai nos dizer na sua palavra lá. Não pode, irmãos, proceder da nossa boca bênção e maldição. Então, aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, não podem ser instrumentos da maldade, irmãos, para difamar as pessoas. Não podemos querer nos promover falando mal dos outros. Essa prática não deve existir no nosso meio. Nós não podemos, irmãos, ser enredados por isso. Nós devemos rejeitar isso. Difamar é pecar contra Deus, é matar com a língua, como eu disse. Em seguida, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós não devemos ser altercadores. E o que isso significa? Altercador, irmãos, é aquela pessoa que vive criando confusão. Aquela pessoa que vive criando polêmica. Aquela pessoa que vive criando contendas. Que está sempre envolvido em discussões, em brigas, em rixas. Esse é o altercador. Pessoas que não conseguem dialogar. Pessoas que sempre geram conflitos. Esse é o altercador. E Paulo vai dizer que nem sejam altercadores, nem difamem, nem sejam altercadores. É algo, irmãos, que também não deve existir no nosso meio. Pois o que se espera do cristão é que ele seja o quê?
um pacificador. Bem-aventurado os pacificadores. Ao contrário do altercador, o pacificador vai sempre tentar uma maneira de trazer o quê? Reconciliação, paz. Ele está sempre disposto a promover a paz. Então não podemos ser altercadores, mas sim pacificadores, pois essa é a vontade e instrução de Deus para nós que somos o seu povo. Todos aqueles irmãos que foram reconciliados com Deus devem buscar a reconciliação com os irmãos. Por isso que Paulo vai dizer, vai prosseguir: sejam cordatos, devemos tratar os outros com dignidade e respeito. A palavra cordato no grego é epiex, que é aquele que está sempre pronto a temperar a justiça com a misericórdia. E muitas das vezes, irmãos, nós agimos assim, sem misericórdia. Nós só queremos exercer a justiça. E é um testemunho que eu dou. Certa vez, eu conversando com o pastor Hamilton, uma certa situação que aconteceu, e ele disse: irmão, nós devemos ser mais misericordiosos. E no momento, irmãos, eu não entendi. Diante da situação que estava acontecendo, eu disse: não pode, pastor. Mas o pastor: não, a gente tem que ser misericordioso. Irmãos, e quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei dessa conversa que nós tivemos. E muitas das vezes nós queremos assim, exercer só a justiça. Nós esquecemos que somos também pecadores, que nós também erramos, que nós falhamos. E não exercemos a misericórdia. Então nós precisamos ter esse impedimento, que as pessoas são pecadoras e nós também somos pecadores. Por isso que nós devemos, irmãos, agir dessa forma. Temperar a misericórdia com a justiça. E eu não estou dizendo aqui que quando algo grave não vai se passar a mão, não. Mas a misericórdia, ela deve estar sempre temperada com a justiça. Deus quer que a sua igreja, que nós sejamos misericordiosos, uns para com os outros. E não venhamos a agir tão somente com a justiça. E ele vai continuar, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Essa palavra aqui no original é manso. Tanto cortesia como também manso. Então vai descrever aqui uma pessoa que tem um temperamento sob controle. Muitas pessoas confundem ser manso com timidez, com ser frouxo, com ser covarde. Aquela pessoa que quer manter a paz a qualquer custo. Mas mansidão também não é um atributo natural, nem tampouco uma virtude. Ser manso, irmãos, é ter a graça de Deus sobre a sua vida. Uma pessoa mansa é aquela que entregou os seus direitos a Deus. É aquela que abre mão do seu proveito e está sempre pronto para ajudar a todos. É aquela pessoa que é compassiva com os outros. Mostrar toda mansidão em relação a todas as pessoas é uma tarefa impossível, irmãos, sem a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, por que nós devemos agir dessa forma? Por que devemos obedecer às autoridades? Por que nós devemos sermos pacificadores e mansos? Então, Paulo, no verso seguinte, vai dar a razão porque os crentes devem agir dessa forma. Porque antes, irmãos, nós éramos escravos do pecado. Porque antes de Cristo, nós andávamos no curso deste mundo. O pecado, irmãos, afetou todo o nosso ser, a nossa razão, a emoção, a nossa vontade. Nós estávamos totalmente perdidos. Nós estávamos condenados. Essa era a nossa real condição. O nosso destino era o inferno. Nenhum de nós aqui fazia algo para agradar a Deus. Nós vivíamos em total degradação moral, em total perversão, em total corrupção. Essa era a nossa condição. E por isso que Paulo aqui vai listar alguns dos pecados que nós praticávamos. Nós éramos insensatos, ou seja, sem entendimento do próprio enredamento ou da perdição total que nós vivíamos. Havia em nós, irmãos, a incompreensão,
o nosso senso quanto a Deus era obscurecido. Nós éramos desobedientes, nós vivíamos enganados pelo pecado. Havia a ilusão do pecado em nosso coração. Nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Nós éramos viciados em diversas áreas e nós não conseguíamos nos libertar. Nós éramos cheios de inveja, ou seja, o desejo de possuir aquilo que é das outras pessoas. Nós éramos odiados e nós odiávamos uns aos outros. Ou seja, irmãos, nossa mente estava totalmente corrompida pelo pecado. Todos os nossos conceitos, todos os nossos valores e todos os nossos desejos estavam distorcidos. Então, Paulo quer mostrar aqui aos irmãos de Creta a necessidade de que nós precisávamos de um Salvador. Porque, irmãos, o homem sem Deus, ele está totalmente perdido. Nós não tínhamos condição nenhuma de nos livrar dessa situação. Nós necessitávamos de um Redentor. Nós necessitávamos de um Salvador que mudasse a nossa condição de perdido. E tudo isso, irmãos, mudou quando se manifestou a benignidade do nosso Deus, do nosso Salvador. Por isso, nos versos seguintes, Paulo vai falar da origem e meio da nossa salvação. A nossa salvação, irmãos, tem origem no coração de Deus. A bondade, o amor e a misericórdia de Deus são a fonte da nossa salvação. Foi o amor de Deus, irmãos, que levou Jesus Cristo para a cruz, para que morresse em nosso lugar, sem nenhum merecimento ou esforço nosso. Por isso, irmãos, do início ao fim, a salvação é obra exclusiva de Deus. E é isso que Paulo vai discorrer nesses versos, né? Foi o sacrifício de Cristo, irmãos, que foi eficaz. Foi Ele o sacrifício aceito pelo Pai em nosso favor. Essa morte era nossa, mas Cristo morreu em nosso lugar. Foi Ele que morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos nos tornar justos diante do Pai. Portanto, irmãos, nunca vai ser um ato de justiça praticado por nenhum homem. Nenhum homem tem capacidade de satisfazer a justiça de Deus. A base da nossa salvação, a base da nossa justificação é Cristo. E pela justificação, irmãos, Deus hoje nos declara justo para a glória de Deus. E isso se fez mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, a obra de Cristo foi aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo, nos regenerando e nos transformando em filhos de Deus. Hoje nós podemos dizer que somos novas criaturas, louvado seja Deus, e tudo se fez novo. Recebemos um novo coração, recebemos uma nova vida, recebemos uma nova família. Hoje nós somos a família de Deus. Nós somos hoje coparticipantes da natureza divina. Nós nascemos de novo, nós nascemos do alto. Louvado seja Deus. A regeneração também, irmãos, é um ato exclusivo do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode regenerar e renovar aquele que é um pecador. E essa renovação, irmãos, exige a nossa total rendição consciente. Essa total rendição consciente à vontade de Deus. Por isso que na santificação, Deus e o homem são participantes. E tudo isso, irmãos, com um propósito. O propósito da nossa salvação é que somente Deus seja glorificado em nossa vida. Como eu disse, nós éramos filhos da ira, hoje nós somos filhos de Deus. Nós estávamos mortos, mas em Cristo recebemos o dom da vida eterna. Hoje nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, em nossa vida, irmãos, nós devemos evidenciar a nossa salvação com os nossos atos, com as nossas práticas. Porque todos os que são filhos de Deus devem praticar em boas obras. Devemos ter em mente, irmãos, de que as boas obras são evidências de todos aqueles que foram salvos.
E que lições nós podemos aprender com esses versos? Como cristão, nós devemos obedecer e respeitar as autoridades. Lembrem-se de viver uma vida obediente e bondosa. Como cristão, nós devemos andar em novidade de vida, porque tudo se fez novo. Nós devemos romper com tudo aquilo, irmãos, que desagrada a Deus. Hoje, não na nossa força, mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos auxiliar e a nos ajudar a romper com tudo aquilo que não agrada a Deus, com comportamentos, com pensamentos, com ações que não glorificam ao nosso Deus. Nós precisamos nos render diante da verdade de Deus e nos submeter a ela, nos humilhar diante de Deus e reconhecer os nossos pecados, para que possamos ser transformados, curados e libertos pelo poder do nosso Deus. Como o pastor disse há pouco, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode nos transformar, assim como Ele nos alcançou. Por isso que Paulo escreve a Tito, lembrando estas coisas, para que nós não venhamos a esquecer de que as nossas ações devem glorificar a Deus, porque nós, outrora, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos totalmente perdidos, mas em Cristo o Senhor nos salvou, nos regenerou, nos fez nova criatura. Então nós devemos lembrar de quem nós éramos, de quem nós somos hoje, por causa de Cristo. E como cristãos, irmãos, nós devemos exaltar ao nosso Deus com a nossa prática, com a nossa vida, com todos os nossos atos. Lembremos sempre de tão grande salvação que nos alcançou. Nenhum de nós teria capacidade de estar aqui, mas foi Ele que olhou com seu olhar misericordioso e amor e nos fez seus filhos. Então, que como filhos de Deus, nós possamos exaltar ao Pai que nos chamou e que nos salvou. Amém?